Olá, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao podcast Café e Cultura, onde conversamos sobre economia criativa. É apresentado por mim, Flor Nieto, da Linte Cultural, e Liliane Giordano, da Sala de Fotografia. Este projeto tem o financiamento do edital Financiarte da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul. E hoje conosco está o Felipe Zardim, diretor da Rabiscos, head comercial da Farofa, coordenador do Núcleo Setorial de Economia Criativa e diretor de comunicação da Microempa. Bastante coisa que ele sabe. Então, vai contar para nós um pouco, né, da sua trajetória, da sua história, dos seus negócios, e vamos conversar, então, sobre empreendedorismo na área de economia criativa. Bem-vindo, Felipe. Perfeito. Obrigado pelo convite. Obrigado, Lili. Obrigado, Flor. Oi, audiência do Café e Cultura Economia Criativa, tudo bom? Que bom estar aqui para a gente bater esse papo. Estamos felizes, Felipe. Conta pra gente um pouquinho aí da tua história, Felipe, com a comunicação. Como é que tu chega na Rabiscos? O que é a Rabiscos? Perfeito. Então, eu chego na comunicação meio que de paraquedas, num primeiro momento, porque a minha primeira formação lá atrás é administração de empresas. Então, era uma outra realidade, né, em que a gente tinha muito esse desenvolvimento profissional, essa busca, né, por desenvolvimento profissional, para áreas em que a gente podia ganhar dinheiro. Pelo menos essa era a mentalidade que a gente tinha. A gente pode ganhar dinheiro sendo engenheiro, médico, advogado ou trabalhando na administração de empresas nas indústrias da Serra Gaúcha, que é o que Sim. tem de fortalecimento aqui naquela época. E aí vem a rede social e quebra um pouco esse paradigma, traz isso como uma oportunidade, e eu adorava a comunicação. Eu digo, agora eu vou ter ali um lugar onde eu posso surfar, ir para um outro caminho, aproveitar essa onda, juntar meu conhecimento de negócios e fazer com que esses empresários, que essas empresas, né, possam usufruir da melhor forma possível, então, de todas essas plataformas, desse conhecimento do marketing digital, e vamos trazer isso aí para o mercado de forma estratégica, né? Já que as redes sociais surgem aí nesse movimento. E foi assim, eu trabalhava em administração, no escritório, fui me especializar nessa área, sugeri para a empresa, quero trabalhar nessa área, quero desenvolver a estratégia aqui internamente para a gente. Era uma empresa de consultoria, treinamentos, a gente trabalhava com RH, então tinha muito a ver aí com a base de conhecimento, educação, tinha uma correlação ali de a gente levar conhecimento para dentro das redes sociais, trabalhar todo esse movimento aí, né, de preparar negócios também dentro do digital. Me especializei nas comunicações todas e depois de um tempo trabalhando com isso, disse, agora eu quero seguir meu caminho por conta própria. Ser empreendedor, e assim como todo empreendedor, quero trabalhar menos, quero ganhar mais, quero, né? E aí, no primeiro mês de trabalho, tu já descobre que, tipo assim, não é assim, é o contrário. A gente não tão ao contrário, né? A parte do ganhar mais, acho que sim. Né? Tu gera uma estabilidade, né? E claro que as pessoas confundem um pouco, assim, a questão de flexibilidade, né? De horário, de trabalho, né? Isso. Com trabalhar menos, né? Isso. Então, não é que tu trabalha menos, é que tu tem mais flexibilidade nos teus horários, nessas questões. Flexibilidade financeira, às vezes é para mais, às vezes é para menos, também isso aí, né? Então, é saber ser flexível com essas tendências. E aí surge a Rabiscos, né? Num primeiro momento, para trabalhar social media, para trabalhar rede social especificamente, e aos pouquinhos, né, vindo novos parceiros, ampliando, hoje uma agência completa ali de produção de conteúdos, de assessoria, de treinamentos, tudo que envolva comunicação, marketing digital, e esse é o caminho. E depois aí, né, construindo esse caminho, foram surgindo os outros projetos que a Flor destacou muito bem no início também. Muito bem. E aí, vocês se conhecem, né, também, né, Lili? A Lili participando há mais tempo aí do núcleo setorial, né, de economia criativa. Como é que a Rabiscos vem fazer parte do núcleo? Como é que ficou sabendo do conhecimento desse núcleo? E o que o núcleo traz para Rabiscos hoje? Uma coisa que não é só minha, mas que a gente sabe que é um dos pontos que a gente precisa cuidar sempre
como eu faço para me desenvolver mais, como eu faço para me relacionar mais, como eu faço para o meu negócio mudar e acompanhar as mudanças do mercado. Então, olhando para o meu planejamento estratégico há 4 anos atrás, comecei a desenhar, qual que é o momento do mercado agora, o que a gente precisa fazer para acompanhar essa mudança, não ficar para trás, e vamos lá. Vem pandemia, vem uma série, né, de empecilhos aí no meio do caminho, e a gente precisa reinventar o jeito de fazer. E aí eu disse assim, vamos nos relacionar, vamos conectar, vamos buscar parcerias. Sim, toda essa parte de consultoria é do marketing de relacionamento, né? Exatamente. Então, vamos buscar ali como oportunidade. Então, eu acredito que muitas pessoas, quando chegam ali no associativismo, chegam com essa visão. Vim buscar oportunidades para o meu negócio. Depois a gente descobre ali na frente que tem, dentro do associativismo, uma necessidade pontual que é: posso entregar o quê também para contribuir com o associativismo? Não só pensar em receber, né? E aparece, então... comecei a circular ali nas associações, já circulava, mas aparece a Microempa como uma oportunidade muito legal. Micro, pequenas empresas, era a minha realidade. Eu ainda era MEI. Então, isso também é importante falar desse processo de crescimento também, né? Então, era a MEI, vi ali a oportunidade, conheci o objetivo dos núcleos. Gostei, vou para o núcleo de economia criativa, tem super a ver comigo. Cheguei lá para a reunião, o pessoal super a ver comigo. A gente tem isso também de se conectar com as pessoas. E aí, conheço a Lili também, não só a Lili, mas diversos outros profissionais maravilhosos aí que a gente tem do pensar, né, intelectual, e que tem projetos maravilhosos, e de lá para cá, relacionamento, fortalecimento, entrega, voluntariado, fazendo evento, criando histórias novas, né, criando aí também propósitos, não só para o nosso grupo, mas para fora do nosso núcleo também. Para o mercado, para outros empresários que não estão ali dentro, mas a gente trazendo o nosso conhecimento para fora. E aí fala muito desse crescimento, é justamente isso. Isso me possibilitou abrir muitas portas, muitas parcerias, tanto que eu saio do MEI para ser pequena empresa. Então, isso é um crescimento que a gente tem que, digamos assim, comemorar, né? Claro. Porque faz parte desse processo. Não se restringir, não se restringir, né, a crescer. Então, eu acho que é esse o movimento, assim. Eu acho que é isso que proporciona, né? Tu estar num grupo que pensa junto e desenvolve. Que discute, que faz uma escuta ativa de refletir sobre o mercado, sobre as novas possibilidades, né? Então, acho que o grupo realmente ele fortalece muito o pequeno empreendedor, mas não só o pequeno, aquele que também tem a necessidade de fazer essa troca e essa conexão, a partir de parcerias, de novos projetos, de expandir um pouco esses nossos pensamentos criativos. Exato. Porque, às vezes, o pensamento criativo ele fica muito pautado num desejo próprio, num desejo que, às vezes, não se desenvolve na própria empresa, porque ela já está estabelecida de alguma forma, mas que com um grupo, com um colega, às vezes a gente consegue fazer um outro tipo de trabalho, um outro tipo de projeto e expandir. Acho que o grupo fortalece bastante nesse sentido, né? Exatamente. E eu acredito muito numa coisa que eu chamo que é energia. A gente atrai pessoas que são em comum com a gente. E isso que é muito bacana ver, que muitas vezes, antes mesmo de participar do núcleo, eu tinha essa mentalidade, né? De como é que eu vou fazer para, entre os pares, entre os comuns, eu vou me reunir com mais agências de marketing. Como é que isso vai dar bom? Como é que a gente vai trabalhar para se fortalecer na individualidade dentro de um coletivo? E aí tu começa a perceber, né, que fica esse convite para que as pessoas entendam, né, dentro do núcleo de economia criativa, que nós nos complementamos. Eu sou bom, eu sou estrategista, eu sou especialista numa área, tem um outro colega que é especialista em outra área, e quando a gente vê, a gente está montando projeto junto. Então, isso que é bacana também, né, de ver o quanto ele possibilita essa nova mentalidade, e essa mentalidade ajuda negócios a crescer. Isso que eu ia te perguntar, Felipe. O que tu considera, né, tu com essa tua experiência em gestão, na marketing, que um empreendedor da economia criativa, né, vamos nos restringir a essas, mas não só a essas, né, tem que ter de mentalidade? Você falou bastante de mentalidade, né? A gente sabe que tem a mentalidade fixa e tem a mentalidade de crescimento. O que tu acha que... o que as pessoas têm que buscar para desenvolver essa mentalidade de crescimento? Porque para nós que temos essas ideias e projetos, é muito fácil falar.
Mas quem não está nessa posição, que muitas vezes chega lá no núcleo com uma visão mais restrita, né? Mais focada em vender, né? O seu serviço. Ou com uma primeira necessidade, uma primeira experiência de empresa, né? Isso também. O que tu considera que esse empreendedor tem que buscar? Autoconhecimento, fundamental. Eu digo isso porque lá atrás, quando eu fui abrir a minha empresa, a minha agência de marketing, a primeira coisa que eu fui buscar foi autoconhecimento. Porque a gente vou empreender em segurança. Então, a primeira coisa que eu fui fazer, terapia. Galera, vamos fazer terapia, que isso é ótimo. Vamos se conhecer, vamos ver como é que a gente lida com o outro, como é que a gente lida com o nosso sentimento, como que a gente aguenta no dia a dia os perrengues sem surtar, né, sem enlouquecer, sem largar tudo, sair correndo e voltar para o CLT. Então, é um desafio ali, né? A gente sabe que no início é um caminho gradativo, a gente vai subindo as escadas devagarinho. Então, eu acho que o autoconhecimento ele é fundamental. E uma coisa que também a gente acaba aprendendo com o próprio núcleo, com esse próprio coletivo, é que cada um de nós pode estar num momento diferente nos seus negócios. E tudo bem. Porque quem está um pouquinho mais avançado, puxa o outro. Né? A gente sempre vai aprender. Então, eu aprendo com o outro, assim como eu também tenho para ensinar com o outro. Né, para o outro. Então, eu acho que a gente, mesmo em níveis de maturidade diferentes de empresa, mesmo que eu esteja iniciando ou esteja num nível de crescimento dentro do meu negócio, eu acho que a gente consegue, através do colaborativo, ajudar ou se estruturar num primeiro momento, ou pegar dicas de, eu estou com uma dificuldade, o que eu faço aqui? Como é que tu faz para lidar com isso no teu negócio? Uma dica, muitas vezes simples, mas que ajuda a perceber oportunidades. Tu já pensou em fazer dessa forma? Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, eu acho que quando a gente agrupa os diferentes pensares, a gente agrupa os pensamentos, isso contribui muito, né? Sim. E sempre que possível, é buscar esse processo, essa padronização. Criar um planejamento, criar uma meta para o teu negócio, assim. Aonde que eu quero estar daqui 6 meses? Por que eu estou participando desse grupo? Ou mesmo que eu não seja focado agora, né, na economia criativa, mas como eu faço para chegar lá nesse objetivo que eu tenho? Eu quero, de repente, parar de trabalhar em casa e alugar um escritório e trabalhar no escritório pequeno para atender melhor o meu cliente. O que eu faço para chegar nessa meta? Então, eu acho que as metas também, elas ajudam muito, porque é que nem a gente disse, eu sei aonde eu quero chegar, eu sei qual caminho eu preciso percorrer. Porque senão eu só vou percorrer por esse caminho descobrindo as surpresas do caminho e sem saber o que eu faço diante de uma adversidade. Deixando a vida nos levar, né? Deixa a vida me música, levar. Né? Que aqui é da arte e da cultura, a gente tem que pôr uma musiquinha no meio. Né? E é sempre importante. E isso eu brinco muito em muitas conversas que eu falo, que não é só essa música, mas tem aquela outra música da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Então, por isso que eu falo muito dessa mudança de mentalidade, do autoconhecimento, é entender que para tu fazer uma jornada de crescimento, tu vai ter que se preparar para mudar. Tu vai ter que preparar para não ter um pensamento fechado, um pensamento ali que eu diga assim, não, eu sempre fiz assim, eu não vou fazer de outra forma. Então, não vai ter como tu crescer muito provavelmente, porque não existe um único caminho a gente seguir. A gente vive no mundo VUCA, a gente tem ambiguidade ali dentro do mundo VUCA. A ambiguidade fala que tu tem múltiplos caminhos para seguir dentro de um desafio. Então, eu tenho o meu objetivo, eu tenho minha meta, eu estou seguindo por aqui, mas apareceu uma intercorrência, talvez eu tenha que pegar um atalho. Mas esse atalho vai ser importante para eu voltar para esse caminho onde eu estava mais fortalecido ou com novas ideias e chegar lá no meu objetivo, né? Sim. Acho que é por aí. Excelente. E para quem não tem recursos, né, para pagar uma terapia, né? Porque, por exemplo, a gente pode ter alguém que é do artesanato, alguém que começa, ou, enfim, com outras profissões, né, que a gente sabe que tem menos recursos assim para pagar uma terapia, né? Nós podemos também, no mínimo, fazer uma pesquisa, né, antes de empreender, né? Também buscar pesquisar o mercado, pesquisar para quem vai vender, ou pedir, né, fazer uma consulta com quem já traçou, né, aquele caminho, aquela jornada, né, também bem importante. Exatamente. Mas não esquecer, achei essencial essa tua resposta sobre o autoconhecimento. Né? Sim, porque é que nem eu digo, muitas vezes a terapia é no jantar com um amigo, claro, poder ter alguém também com quem contar não e fazer. E também lá dentro do núcleo, porque não vir participar do nosso bate-papo, do nosso cafezinho, sempre tem um cafezinho ali, também tu desabafa, né? Isso talvez o núcleo ele seja justamente fortalecer um pouco essa quebra das questões culturais, das limitações culturais,
das nossas crenças mais autocêntricas, né? no sentido de que lá no grupo tu tem que compartilhar, ouvir o outro também, receber, né? Passar informação e receber informação. E essas informações, elas têm níveis também, às vezes, de entendimento, de conhecimento, de maturidade. Então, acho que o associativismo ele traz muito essa flexibilidade. E aí, obviamente, que a quebra desses paradigmas culturais que a gente vai exercitando no caminho. Exatamente. Muito bem, e para além do núcleo setorial, então, vocês também, como uma ação, né, do núcleo, vocês estão preparando aí uma surpresa para a cidade de Caxias do Sul. Contem um pouquinho, então, do Festival de Economia Criativa, é esse o nome? É isso oficial? Aí, o ECFest. Exatamente. Então, uma das ações que a gente tem diversas ações no nosso núcleo, mas uma dessas ações que a gente costuma realizar, e por que eu digo que a gente costuma realizar? Porque é a 8ª edição já do festival. Então, ele já é um festival consolidado, ele já tem uma estrutura pensada e um pensar de porquê a gente faz dessa forma também. Mas o festival, ele vem para a gente aproximar todo esse universo da economia criativa com a comunidade. Num primeiro ponto, esse é o principal objetivo, é o objetivo macro, né? Então, toda essa galerinha aí do núcleo de economia criativa, todo mundo voluntário, se desafia a construir, então, esse evento, esse festival, que é um dia inteiro, onde a gente vai trazer pessoas do capital intelectual, pessoas da cultura, esses artistas, esses especialistas, para que a gente trabalhe diversas formas de intervenção, diversas formas de falar, discutir ou trazer novidades sobre a economia criativa, e não só sobre a economia criativa, como tu comentaste antes. Muitas vezes, como a indústria está usando o papel da criatividade para desenvolver soluções inovadoras. Como nós estamos pensando o sustentar do mundo através de forma criativa, né? Então, ele também está dentro desse pensar, assim, de como eu desenvolvo no meu dia a dia, dentro da minha atividade, o pensar criativo e como isso é um fator estratégico, como isso gera resultados também. Então, a gente busca muitas parcerias aí para poder também desenvolver esse festival de uma forma estruturada, muito bacana. Esse ano o festival, então, ele vem em parceria, primeiro, macro, com a Universidade de Caxias do Sul, onde vai ser a sede, onde vai ser o local, onde a gente vai receber o festival. Ele acontece também durante um movimento muito importante que a gente tem estudantil, que é a Semana Acadêmica, que vai acontecer ali nesse mesmo período. Então, a gente está falando de quando? 29 de agosto. Então, essa semana tem toda a Semana Acadêmica e encerra na sexta-feira um dia inteiro com esse festival. Palestra, workshop, bate-papo. Temos podcast também, por coincidências, né? Previstas para acontecer lá dentro. Dança, música, teatro, oficinas, né? Então, é muito esse convite que a gente faz para os profissionais que vêm ser esses instrutores ou vêm fazer essas intervenções, para que eles tragam dentro do seu universo alguma contribuição aí, então, nesse nível de realmente troca de conhecimento e de informação. Então, a ideia do festival ela é muito bacana, ela reúne, né, vários agentes da Serra Gaúcha como um todo. Vai vir, eu acredito, também muitos participantes de outros estados e também de outras regiões, porque tem pessoas já entrando em contato com a gente, dizendo a gente tem um núcleo de economia criativa aqui em Santa Catarina, a gente está pensando em levar um grupo. Explica para a gente como funciona, como a gente faz para adquirir um ingresso, como a gente faz para ir participar. Então, eu estou achando muito bacana essa construção que a gente está conseguindo fazer, que é, mais uma vez, o fortalecimento aí das parcerias, né, de realizar isso. Então, o convite é para que as pessoas, para a comunidade como um todo possa participar, porque todos nós somos criativos, sim. Todos nós usamos a criatividade no nosso dia a dia, sim. Né? Por mais que a gente muitas vezes não perceba que a gente está usando aí esse pilar da criatividade para alguma solução ou no nosso dia a dia, a gente é todos criativos. Sim. E o que o festival, tu conectando com o marketing, Felipe, o que é importante participar do festival, participar dessas atividades de núcleos setoriais para o empreendedor da economia criativa? O que benefícios traz, né? Conectando assim com o marketing de relacionamento, né? Como a gente fala. Ótima pergunta. De bate-pronto, a gente ativa e aprende a fazer networking,
né? Porque networking é muito relacionamento. A gente sabe que dependendo do setor, do produto ou serviço que a gente vende, nem tudo a gente vende de bate-pronto. Não é só colocar numa vitrine e ele vai ser vendido ou porque tem muita procura por aquela demanda. Então, o networking, ele é um potencial muito bom para a gente desenvolver esse relacionamento, né? E aprender também a como a gente pode se apresentar melhor e como também a gente pode conhecer parceiros estratégicos ali através disso. O conhecimento é uma base que ela acontece muito forte nesse movimento, porque a gente adquire autoconhecimento, assim como a gente ensina, aquilo que eu já comentei também um pouquinho agora, antes na outra pergunta, porque essa base do conhecimento, ela é uma troca mútua, assim. Então, a gente sempre vai aprender alguma coisa, estando ali participando ou do núcleo ou participando desse festival. A gente proporciona saúde e bem-estar, sim, porque não, Sim. né? Estando no festival, saindo do seu negócio, desopilando. Porque das dicas que a gente pode trazer, inclusive, para quem quer desenvolver mais a criatividade ou para quem quer desenvolver soluções inovadoras para o seu negócio, é olhar também para outros setores que não são os nossos setores. Claro. Então, eu de marketing, eu não olho só porque o universo do marketing fala ou traz ou possibilita de informações. Eu gosto de participar de outros eventos ou de outros movimentos em que eu vou aprender com outros setores alguma informação importante. Então, eu tiro do pensar do olhar da indústria alguma coisa, eu tiro do pensar do olhar da alimentação alguma coisa, do comércio alguma coisa, e assim por diante, né? A gente tira também da espiritualidade alguma coisa. Então, de tudo a gente tira ensinamento e conhecimento que a gente vai poder usufruir em algum momento. Então, eu acho que a base do conhecimento também ela é muito importante, né? Eu acho que para quem vai participar vai ter esse momento em si de pensar alguma coisa diferente, pode ter certeza que pelo menos alguma coisa vai tirar de inspiração para mudar no seu negócio, para trazer para dentro do seu negócio aí como uma estratégia ou, de repente, uma inovação. Né? Com essa tua fala ali, me fez lembrar do meu mestrado em educação, que eu falei sobre transposição didática, mas aí a gente poderia falar transposição do conhecimento, né? De uma área para outra. Bem interessante essa visão. Justamente, eu acho que talvez um dos pontos fortes, né, dos grandes pontos fortes do festival justamente seja a conexão. Mas essa conexão não só com a pessoa, com uma conexão só de relacionamento, mas uma conexão de conhecimento, uma conexão de entendimento, porque ainda a gente tem dificuldade que as pessoas às vezes não entendem o que é a economia criativa, quais são as áreas que são possíveis de estar integradas dentro desse universo, né? Que a gente tem muitos setores, muitas áreas importantes que estão dentro desse universo da economia criativa. E, inclusive, nós temos assim, índices muito importantes aí, que, de repente, tu pode nos contar um pouquinho sobre a importância desses índices aí, em termos nacionais e mundiais, aí, com relação à economia criativa, Fê. Tá bom, eu acho que sim, acho que tem muita conexão bem bacana, bem legal realmente sobre esse papel que a economia criativa tem na sociedade. Eu não quero passar dados errados, mas ou a gente tem entre 21 ou 23 áreas dentro da economia criativa, mas a gente está falando de arquitetura, alimentação, tecnologias, fotografia, vídeo. Então, a gente tem ali, dentro dessa área, 21 ou 23, eu não vou lembrar, não sei se tu lembra ali, mas é mais ou menos. São 20 e poucas áreas que a gente tem integradas dentro dessa economia criativa. E a gente tem um crescimento aí, eu lembro que eu fiz algum levantamento agora recente, também até para o festival, eu sei que ele passa de 3 bilhões, né, o valor referente do que a gente tem aí de faturamento dentro dessa área da economia criativa aqui para nível nacional, além justamente desse crescimento. Tem um fator muito interessante, que é um crescimento de exportação do capital intelectual da economia criativa para outros países. E isso é muito interessante. Nossa. Porque a gente está exportando capital intelectual para fora do nosso país. Né? Existem países que têm ainda uma necessidade muito grande de pessoas que sejam criativas ou tenham esse capital ou esse conhecimento para trabalhar nessas áreas criativas, né? Então, isso também é muito interessante como a gente está conseguindo... Antigamente, a gente exportava muito produto, a gente está exportando serviço, a gente está exportando pessoas, capital intelectual, soluções criativas para fora. Então, isso também é um dado muito bacana. O crescimento também de empregos que esse setor tá visualizando não são só microempreendedores, então não é só
uma crescente de empresas dentro do capital intelectual abrindo CNPJ, mas essas empresas aumentando o nível de empregabilidade também para o mercado, empregando outras pessoas dentro do capital intelectual. Então, isso também está numa crescente bem bacana, por isso que eu também não quero trazer dados ali, talvez errôneos, mas que também dentro desses estudos, dessas pesquisas, como a gente viu, tanto no estado do Rio Grande do Sul, como a nível nacional, esse crescimento. Isso aí. Muito bem. E assim, vamos ter que encerrar o nosso papo, que está ótimo, está excelente, que a gente teria assunto para... Né? Faltou conversar sobre inteligência artificial, várias coisas, o impacto, mas isso a gente pode gravar em outro episódio. Perfeito. Capítulo 1, capítulo 2. Exatamente. Felipe, te agradecemos muito aqui por ter aceitado o nosso convite, né? A participar aqui do nosso podcast. Acho que foram ensinamentos primordiais para o nosso público aí da economia criativa e do empreendedorismo em geral, né? Só agradecer, Felipe, colega, amigo, parceiro de festival, parceiro de economia criativa. Parceiro da Microempa, né? Que aqui somos todos da Microempa também, do associativismo. Mas eu acho que é fortalecer isso, né? Fortalecer esses laços, essas conexões e, obviamente, né, trazer a tua experiência de crescimento e desenvolvimento, não só como trajetória pessoal, mas também para o núcleo, que eu acho que é muito importante, para a própria diretoria da Microempa hoje, que tu faz parte. Então, é um reconhecimento também dessa tua trajetória, desse teu trabalho, que é muito de conectar, que é muito de criar, que é muito de desenvolver possibilidades que vão bem mais do que só as ideias criativas e só a comunicação, né? Então, muito obrigada. Obrigado. Eu também pelo espaço, para agradecer aí a audiência, né, de ter ficado aqui, escutando a gente, conversando a gente esse papo, e fica o convite. Pesquisem sobre a gente, pesquisem sobre a Rabisco, sobre a economia criativa, pesquisem sobre isso que a gente está falando, que eu tenho certeza que todo mundo vai tirar muito benefício aí disso para o seu dia a dia também, para os seus insights de negócios. Excelente. Obrigada a todos e nos vemos no próximo episódio.